quórum. Terceira chamada, nobres colegas. Terceira chamada, verificação de quórum. Cadê, tia? Verificação de quórum. Vereador Gustavo Bonafé, Maria Cecília, Mauro Ivan, Paulo Eustáquio, há quórum. Atenção agora. Nós vamos para... Pois não. Atenção. Sorteio dos inscritos. Vereador Paulo Tadeu. Vereador Lucas. Notando aí, secretário. Vereador Carlos Roberto. Vereador Gustavo Bonafé. Vereadora Maria Cecília. Vereador Álvaro Canhane. Vereador Ricardo Sabino dos Santos. Pedro Magalhães Júnior. Vereador Pedro Magalhães. Wilson Rodrigues da Silva. Paulo Eustáquio. Vereador Paulo Eustáquio. E vereadora Maria Lígia. Nós vamos então agora, feito o sorteio, a ordem do dia. Depois eu queria só pedir aos nobres vereadores, após a reunião, nós temos aqui alguns avisos. Hoje, inclusive, tem uma posse dos integrantes do Conselho do Jardim Botânico, que é daqui a pouco. Se algum vereador ainda, se dispuser. E temos outros comunicados também aí aos nobres colegas. A posse dos membros do Conselho Curador será às 19 horas lá no Mercado Municipal, um piso. Vamos à ordem do dia, senhor secretário.
Número 1, processado legislativo número 231 de 2016, prestação de contas do Fundo Municipal do Idoso, referente aos meses de agosto e setembro de 2016. Autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Está em discussão o processado legislativo 231/2016, prestação de contas do Fundo Municipal do Idoso, referente aos meses de agosto e setembro de 2016, em discussão. Em votação. Em votação. Processado, aprovado por 14 votos ao arquivo. Vamos ao próximo, por favor, secretário. Processado número 9 de 2017, prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao período de dezembro de 2015 a setembro de 2016, autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Está em discussão o processado legislativo 09/2017, prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, relativo ao período de dezembro de 2015 a setembro de 2016. Em discussão. Em votação. Marcelo. Processado, aprovado por 14 votos, também ao arquivo. Número 20 de 2017, projeto de resolução que altera e acrescenta dispositivos à resolução número 694, de 1º de maio de 2004, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Autoria do vereador Antônio Carlos Pereira e parecer pela aprovação do projeto de resolução substitutivo número 4 de 2017, de autoria da mesa diretora em conjunto com a Comissão de Justiça. Nós vamos colocar em discussão, então, o processado 20/2017, alertando, e a votação será artigo por artigo, né, das mudanças que já foram devidamente analisadas pela Comissão de Justiça, cujo relator foi o vereador Gustavo Bonafé. Artigo 90. Toda a matéria legislativa de competência da Câmara será objeto de projeto de lei. Toda a matéria de competência privativa da Câmara, de efeito externo, será objeto de projetos de decretos legislativos e, finalmente, toda a matéria que versar sobre assuntos de economia interna do Legislativo será objeto de projetos de resoluções. Parágrafo 2º. Constitui matéria de projeto de decreto legislativo. Item 8º, instituição de frente parlamentar. Parágrafo 8º. A frente parlamentar a que se refere o inciso 8º do parágrafo 2º deste artigo será instituída em caráter suprapartidário e com fim específico, desde que não seja de competência das comissões permanentes, obedecendo aos seguintes critérios. 1. Em sua composição haverá no mínimo 5 integrantes. 2. O autor da proposição será seu presidente, devendo os membros escolher o vice-presidente e o relator. 3. A frente parlamentar produzirá relatórios periódicos de suas atividades, apresentando sumários das conclusões das reuniões, visando garantir ampla divulgação à sociedade. 4. Terá prazo de até 12 meses para concluir seus trabalhos, a contar da nomeação dos respectivos membros, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante requerimento subscrito pela maioria dos seus integrantes, acompanhado de relatório com as atividades já desenvolvidas e a fundamentação para o pedido de renovação do prazo. 5º, esgotado o prazo de vigência da frente parlamentar ou concluídos seus trabalhos, será o relatório final levado ao conhecimento da mesa diretora, a qual determinará as providências legais a serem tomadas. 6º, não se constituirá nova frente parlamentar enquanto outra estiver em funcionamento. 7º, a sua instituição dar-se-á por maioria simples de votos.
Parágrafo 9º. Compete à frente parlamentar, primeiro, sugerir políticas públicas aos órgãos competentes e afins com o tema abordado pela frente parlamentar. Segundo, promover debates, audiências públicas e eventos afins relacionados ao tema instituído pela frente parlamentar. Terceiro, apresentar em nome de seus membros proposições relativas aos temas desenvolvidos pela frente parlamentar. Quarto, articular com os órgãos do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil, no sentido de buscar apoio em prol dos objetivos a serem alcançados. Então, vamos colocar em discussão, então, esse primeiro dispositivo, né? Com a palavra, vereador Álvaro Canhani. Senhor presidente, como não participei dessa elaboração, pediria aos autores que explicassem mais o espírito da coisa, qual o sentido dessa frente parlamentar. Porque a gente vem no Congresso, a frente parlamentar do café, a frente parlamentar da saúde, então a gente tem dúvida. Peço, por favor. Vereador Álvaro Canhani, com a palavra ao vereador Paulo Tadeu, por gentileza. Senhor presidente, o Instituto da Frente Parlamentar, ele, aqui no nosso caso, ele acaba preenchendo um vazio no nosso regimento, porque as frentes parlamentares, elas são bastante usuais, né, nos parlamentos de união, né, no nosso caso, tanto o Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara, e eventualmente existem até as frentes parlamentares mistas. Nós temos as frentes parlamentares nas Assembleias Legislativas e muitos municípios adotam esse instituto como forma de levar um tema a debate na sociedade durante um determinado período, durante um determinado tempo. Então, a escolha de um tema relevante em que a Câmara se mobiliza para conseguir fazer com que a população participe não apenas do debate, mas de encaminhamentos de soluções, participe também até eventualmente de campanhas propositivas, campanhas em favor de um determinado tema, de um determinado assunto. Nós está aqui, da mesma forma que nós temos as frentes parlamentares em áreas temáticas, no Congresso e nas Assembleias Legislativas, como o senhor mencionou, saúde, educação, transporte, nós poderemos ter também, em nível local, uma frente parlamentar temática. Mas podemos também ter uma frente parlamentar com um tema mais geral, que seja mais transcendente ao próprio tema. Então, eu entendo que nós corrigimos aqui, não diria um erro, mas corrigimos aqui um vazio, né, que o nosso regimento apresenta, né, no sentido de fazer com que esta Câmara possa mobilizar-se, mobilizar parcelas da sociedade em favor de um tema específico. Hoje mesmo nós discutimos aqui um requerimento do vereador Marcelo Heitor, referente, por exemplo, à questão das enchentes, né? A questão do comitê, quantas reuniões havia feito e tal. Por exemplo, essa é uma frente parlamentar da maior relevância, né? Porque a Câmara pode oferecer encaminhamentos, sugestões e formatos, né, para que o município adote políticas de planejamento, de prevenção, de combate a situações emergenciais, né, de modo a fazer com que mais parcelas sociais deem a sua contribuição no encaminhamento das políticas públicas. Esse é objetivamente a proposta de uma frente parlamentar. Continua a discussão com a palavra o vereador Pedro Magalhães. Senhor presidente, nobres vereadores, eu gostaria só de saber do pessoal da comissão que elaborou, qual que é o sentido de não se constituir nova frente parlamentar enquanto outra estiver em funcionamento? Só para compreensão. Vereador, eu acredito que seja para dar mais agilidade ao trabalho de uma frente que já esteja em atividade, para concentrar, né, as atenções nessa frente, que deverá ter, então, todas as atenções do Poder Legislativo. Acredito que seja
essa preocupação para que não haja um desvio de finalidade nem de atenção nessa parte. Apenas com o objetivo de agilizar os trabalhos. Perfeito? Continua a discussão, com a palavra o vereador abriu mão. Então vamos lá com a palavra o vereador Gustavo Bonafé. Fique à vontade. Só para entendimento do processo, acho que a pergunta que o vereador Pedro disse é importante, porque se a gente tem no mínimo 5 vereadores compondo uma frente, se entende que poderia se ter até 3 simultâneas. E aí eu fico realmente em dúvida nessa emenda, se o Paulo puder. Continua a discussão parte, com a palavra. Acho que uma parte talvez resolva, senhor presidente. Não, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Olha, eu não vejo nenhuma dificuldade em limitar aí a 3. Né? Nós podemos ter alguma dificuldade com relação às assessorias da casa, mas pela situação do número de vereadores, eu não vejo nenhum problema do funcionamento de 3 frentes parlamentares simultâneas. Ocorre que essa emenda ela não foi apresentada na discussão da comissão. Quer dizer, se isso for algo a ser proposto, aí a gente pode discutir o acolhimento. Continua a discussão. Em votação, o artigo 90. Gentileza, Maria Lígia, Paulo Eustáquio, Paulo Tadeu, Pedro. Artigo aprovado por 14 votos. O segundo dispositivo, artigo 110, serão da alçada do plenário requerimentos verbais que solicitem. 6. O adiamento de discussão nos termos do artigo 149 deste regimento. Dispositivo acrescentado para contemplar o que já está disposto no artigo 149, parágrafo 1º, que assim dispõe. Artigo 149. O adiamento da discussão de qualquer proposição estará sujeito à deliberação do plenário. Somente poderá ser proposto na forma estabelecida neste artigo, parágrafo 1º. A apresentação do requerimento verbal para adiamento não pode interromper o orador que estiver com a palavra e não poderá ser proposta para proposição inscrita em regime de urgência ou por decurso de prazo. Em discussão, artigo 110, em votação. Pedro. Aprovado por 14 votos. Vamos ao terceiro item, dispositivo acrescentado. Artigo 111. Serão da alçada do plenário requerimentos escritos, discutidos e votados que versem, 2 pontos. 13º, convite, nos termos do artigo 158-A. Texto original, artigo 111. Serão da alçada do plenário requerimentos escritos, discutidos e votados que versem, convite, nos termos do artigo 158-A, dispositivo que está sendo acrescentado. Em discussão. Em votação. Marcelo, em votação. Aprovado por 14 votos. Vamos ao dispositivo modificado, nova redação, artigo 140. As reuniões da Câmara serão ordinárias, extraordinárias, solenes e comemorativas, e serão públicas, salvo deliberação em contrário tomada pela maioria absoluta dos vereadores, quando ocorrer motivo relevante. Texto original, artigo 140. As reuniões da Câmara serão ordinárias, extraordinárias, solenes, comemorativas ou especiais, e serão públicas, salvo deliberação em contrário tomada pela maioria absoluta dos vereadores, quando ocorrer motivo relevante. Em discussão, em votação. Lucas, artigo 140, aprovado por 14 votos. Quinto, dispositivo modificado, nova redação também no artigo 140, parágrafo 2º. As sessões solenes que se realizam para outorga
de homenagens poderão ser realizadas fora da sede da Câmara, em dia, local e horários fixados por atos da mesa diretora. Texto original: as sessões solenes que se realizam para concessão de homenagens poderão ser realizadas fora da sede da Câmara, por iniciativa da mesa diretora e aprovação da maioria absoluta de seus membros. Aí está grifado, né, a transferência da sede da Câmara para a realização de sessão solene será feita por ato da mesa diretora, não necessitando de constituir-se em projeto de resolução a ser deliberado pelo plenário. Em discussão, palavra o vereador Álvaro Caiani. Senhor presidente, não sei se é o local adequado. Nós tivemos esse ano a nossa posse, problema de dificuldade, muitos convidados, a Câmara pequena. Essa mudança seria na lei orgânica? Não, isso é regimento. Regimento, vereador Álvaro Caiani. Não, fala... Não, aqui nós estamos tratando de mudança... Não, só perguntei uma pergunta fazendo Vossa Excelência. Você tem que fazer na lei orgânica e também no regimento, ou só na lei orgânica resolve? E teve um problema, assim, um tumulto, muita gente, aí não cabia na Câmara, foi um sufoco aqui. O nobre vereador Álvaro Caiani, a instalação da Câmara está previsto na lei orgânica que seja aqui na Câmara. Nós estamos falando de sessão solene. Não, sim, eu estou só perguntando para a gente já pensar futuramente, né? Mas aí é uma alteração na lei orgânica. Lei orgânica, tudo bem. Regimento. Obrigado. Vamos colocar... nós estamos discutindo um regimento, né? Eu acho que... Em discussão, em votação, o artigo 140 e o seu parágrafo 2º. Aprovado por 14 votos. Vamos agora ao item meia dúzia, dispositivos suprimidos. Parágrafo 3º, suprimido. Parágrafo 4º, suprimido. O parágrafo 3º, as sessões comemorativas ou especiais são aquelas que se destinam para comemorar um fato, data ou situação de relevância, assim considerado pela maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 4º, sessões comemorativas ou especiais são aquelas destinadas à exposição e deliberação de assuntos, temas ou acontecimentos de relevante interesse público, cuja realização tenha sido requerida na forma deste regimento e aprovada por maioria qualificada. Então, são 2 parágrafos suprimidos. Em discussão, em votação. Paulo Tadeu. Paulo. Não, mas não pode finalizar, gente, que está faltando o voto do vereador Paulo Tadeu aí, por favor. Agora sim. Vereadora Maria Lígia, mantém o voto. É aprovado por 14 votos a supressão dos parágrafos. Nós vamos agora ao item 7. Dispositivo modificado, nova redação, artigo 155. As sessões comemorativas serão destinadas exclusivamente à comemoração de datas cívicas ou de fato relevante para a administração do município, à Câmara Municipal ou à sociedade pós-caldense. Parágrafo 1º. As sessões comemorativas a que se refere o caput deste artigo serão realizadas na 4ª parte da reunião, restando suprimida a explicação pessoal. Parágrafo 2º. As sessões comemorativas poderão ainda ser realizadas fora do recinto da Câmara, a qualquer dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, e nelas não haverá expediente, sendo dispensada a leitura da ata, não havendo tempo determinado para encerramento. Parágrafo 3º. Em cada sessão legislativa poderá ser requerida uma sessão comemorativa por vereador. Parágrafo 4º. Deverá o proponente, em seu requerimento, apresentar justificativa devidamente fundamentada, observando-se pelo menos uma das 4 condições previstas no caput deste artigo, bem como a demonstração expressa do interesse público. Parágrafo 5º.
Após a emissão de parecer técnico previamente exarado pelas assessorias da Câmara, ouvida ainda a Comissão de Justiça, será a proposição inscrita na pauta da ordem do dia, em discussão e votação únicas. Bom, o texto original está aí. É necessária a leitura? Não. Acho que pode suprimir, né? Nós vamos discutir a nova redação. Em discussão, essa nova redação que teve entendimento em várias reuniões informais com os nobres colegas. Passo a palavra ao vereador Álvaro Canhani. Eu acho muito interessante essa proposta, porque vai ter um filtro, né? A pessoa fez homenagear uma pessoa, uma entidade que não tem condição nenhuma, aí nós passamos vexame até. Então, passando o filtro da assessoria técnica da Câmara, Comissão de Justiça, aí vai rubricar a homenagem. Obrigado, presidente. Tudo bem, Álvaro. Vereador Álvaro Canhani, muito obrigado. Continua a discussão com a palavra a vereadora Maria Cecília. Presidente, nobres vereadores, colegas, senhor presidente, eu gostaria de dizer que, mesmo eu não aceitando, né, de que seja suprimida a explicação pessoal, né, nessa mudança do dispositivo nas sessões comemorativas, não tem como eu votar contrário, porque foi-se um consenso. Mas eu queria deixar registrado em ata de que o meu pensamento é de que não deveríamos ter suprimido a explicação pessoal. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação, o artigo 155, vereador Paulo Tadeu, por gentileza. Em votação. Aprovado por 14 votos. Vamos agora ao número 8. Artigo 161, nova redação. Parágrafo 5º. Para que façam parte da resenha e, consequentemente, da leitura do expediente das reuniões ordinárias, as proposições de autoria dos vereadores deverão ser protocoladas pelos gabinetes através do sistema eletrônico de processo legislativo até às 14 horas da véspera da reunião. 2. As mensagens, os ofícios, os atos oficiais do Poder Executivo e as proposições de terceiros deverão ser protocoladas impreterivelmente até às 14 horas da véspera da reunião. Em discussão, em votação. Paulo Tadeu. Gustavo. Aprovado por 14 votos. Agora, artigo 161, parágrafo 5º. Para que façam parte da resenha e, consequentemente, da leitura do expediente das... Então, nós estamos entrando, então, no artigo 161, vamos direto, então, na nova redação. Artigo 161, parágrafo 8º. A sessão inaugural, para efeito do disposto no artigo 90, inciso 7º da Lei Orgânica do Município, dar-se-á no expediente, ficando suspensa a contagem do tempo a que se refere o inciso 1º do artigo 156 deste regimento interno. Texto original. A sessão inaugural, para efeito do artigo 90, inciso 7º da Lei Orgânica, dar-se-á durante o expediente. Está sendo acrescentado, ficando suspensa a contagem do tempo. Entendido? Em discussão? Em votação. Bem aprovado por 14 votos. Vamos agora ao item 10. Artigo 161. Para efeito do disposto do inciso 1 do parágrafo 5º deste artigo, as proposições de autoria dos vereadores deverão retornar devidamente corrigidas e em condições de serem deliberadas até às 18 horas da véspera da reunião. Em discussão. Em votação. Paulo Eustáquio. Esse dispositivo, Maria Lígia. Também aprovado por 14 votos.
Vamos agora ao último. Nova redação, artigo 232. Compete ainda à Câmara Municipal convocar os secretários municipais, bem como diretores e presidentes de órgãos da administração indireta, nos termos do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, para prestarem informações sobre os assuntos de sua competência administrativa, mediante ofício enviado pelo presidente em nome do Legislativo. Então, acrescentou-se aí presidentes de órgãos da administração indireta. Em discussão, com a palavra o vereador Álvaro Canhani. Uma informação, presidente. As fundações se entende como autarquias? Não. Fundações públicas. Tem Fundação Jardim Botânico, tem outras fundações aí. E autarquias? São órgãos da administração indireta, né, nobre vereador? Correto? É o termo que eu acredito que o termo está correto. Presidentes de órgãos da administração indireta. Está enquadrado nessa fundação? Exatamente. Continua a discussão. Em votação, o último item. Lucas, Pedro. Faltando um voto aí, Paulo Tadeu. Artigo aprovado por 14 votos. Como diria, agora vamos colocar o projeto de resolução número 20, 2017, em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, em votação. Em votação. Gustavo. Carlos Roberto. O processado legislativo 020/2017, aprovado por 14 votos, à promulgação. Obrigado, os nobres colegas. Vamos ao próximo. Senhor presidente, desculpa. Não tenho tanta intimidade com o microfone como Vossa Excelência. Eu queria justificar meu voto. Uma justificativa de voto. Desse processado? Mesmo já tendo sido aprovado? O senhor votou favoravelmente? Isso, votei favoravelmente. Pois não, fique à vontade, nobre. Apenas também para dizer que votei favoravelmente, tendo em vista que se tratou de um acordo aqui na casa e eu costumo cumprir acordos, né? Eu queria dizer que entendi que, né, a mudança aqui de supressão da explicação pessoal é um encurtamento do alcance legislativo. Quer dizer, um poder legislativo que vota contra a própria expressão oral de seus integrantes contribui para o seu apequenamento. Eu queria só deixar isso registrado em ata. Muito obrigado. Vamos agora, então, à sequência da ordem do dia para o último processado em discussão única, senhor secretário. Processado número 33 de 2017, projeto de decreto legislativo que susta a aplicação do decreto executivo número 12.163 de 2017, que altera dispositivos do decreto 12.092 de 2016, que regulamenta os procedimentos administrativos para aplicação da Lei Municipal número 7.523 de 2001, que dispõe sobre o ingresso de gestantes em veículos de transporte coletivo, cria o passe gestante e dá outras providências. A autoria do vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia e vereadora Maria Cecília Figueiredo Pípari, e parecer pela rejeição. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Eu queria solicitar uma interrupção da sessão para a gente fazer uma discussão rápida sobre esse processado, em particular sobre o parecer da Comissão de Justiça. A sessão está suspensa por até 10 minutos, para que possamos atender, então, a solicitação do nobre vereador Paulo Tadeu.
senhor quer uma reunião com a Comissão de Justiça? Pode ser só apenas com a Comissão de Justiça, mas nada obsta que os demais vereadores também podem. Comissão de Justiça, Gustavo, Lígia. Vamos aqui então. Obrigado, viu, Deus? Está sentindo mal aqui. Então, era para ligar. Está sentindo mal. Só para ligar. Eu não tinha jeito, eu estava lendo, né? Você vai lendo, vai. Aqui, ó. Transpira. Ô, gente, vamos atender aqui, ó.
Vamos retomar a reunião, por gentileza. Intervalo foi realmente aí de uns 10 minutos. Nós vamos aí, ao senhor secretário, a leitura... Não, agora é a votação. Verificação de quórum. Vocês estão me deixando tudo... Verificação de quórum. Lucas, Maria Cecília, Wilson, Pedro. Senhor secretário, por gentileza, vamos em frente aí agora com o último. Nem chegou a colocar em discussão. Não colocou nem em discussão. Agora está colocando em discussão. Mas eu já li. Então, nobres colegas, vamos colocar em discussão o projeto de decreto legislativo 33/2017 em discussão. A palavra ao vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhor secretário, senhores vereadores, nós tivemos o nosso intervalo e onde nós pudemos conversar informalmente sobre o tema. Eu vou deixar aqui registrado, minha palavra para ficar registrada nos anais da casa e registrada em ata. Nós já vínhamos tentando colocar esse processado em votação já há algum tempo, e nós já havíamos na comissão deliberado que o parecer seria dado com o objetivo de vir a plenário. Isso anteriormente à reunião da semana passada. Isso foi deliberado em comissão. Nós estamos com um problema, e não é um problema da presidência do professor Carlos, não. Isso já vem de algum tempo, mas não havia esse comportamento de, eventualmente, as coisas não darem sequência naquilo que era falado. Então, nós temos um grau de informalidade nas reuniões de comissão que levam a esse tipo de situação, em que aquilo que é decidido e deliberado não tem consequência. Então, discute-se, conversa. Não, então nós vamos colocar na terça-feira? Não, na terça-feira nós vamos colocar. Aí, individualmente, alguém vai até a secretaria, o relator, eu não estou fazendo referência a esse caso específico, o relator vai à secretaria, não, eu vou esperar mais um pouco. Não pode. Não pode, não está correto. Porque a reunião da comissão, ela decidiu. Já não está mais nas mãos do relator. O que o relator pode querer fazer é arrepender-se do parecer, mas comunicar aos demais. Por exemplo, nós fizemos a conversa nossa na quinta-feira, eu nem soube que o parecer virou contrário. Eu fui saber porque eu procurei saber. Mas eu não fui sequer comunicado. Nenhum gesto assim de gentileza, Paulo. Infelizmente, nós mudamos a nossa posição. Então, eu entendo que isso não está correto, não contribui para amadurecer a nossa relação aqui, interna. Agora, eu queria debater o parecer. Como nós somos uma comissão de justiça, eu gostaria que a relatora e os vereadores que assinaram o presente parecer pudessem referir-se aos artigos da Constituição e da legislação que são feridos por essa proposta. Porque se ele é inconstitucional, tem algum artigo na Constituição que ele fere. Eu gostaria de saber até para poder argumentar contrariamente, se for o caso. Tá certo? Então, se eu puder contar com a contribuição aí da relatora e dos vereadores que assinam o parecer, eu gostaria de ter essa explicação. Continua a discussão. Pediu a palavra o vereador Joaquim Sebastião Alves. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, eu e o nobre colega Paulo Eustáquio, nós vamos votar pela rejeição do parecer, mas aqui com o senhor Álvaro, o líder do prefeito, senhor Álvaro, que prontamente, por esses dias, ele fazia outro decreto, porque as gestantes já estão sofrendo a falta de espaço.
Pois não? A parte ao vereador Álvaro Canhani. Nós temos um compromisso do prefeito municipal, do vice-prefeito, nesse sentido aí. Voltar ao que era antigamente, que dava a liberdade, tanto do Cade Único quanto para todas as pessoas que precisassem. Então, o compromisso nosso é nesse sentido. O primeiro dia que houve aquele decreto, eu falei para vocês aqui, no comecinho lá, falei para vocês que o decreto anterior, do prefeito anterior, tinha causado problema, despesa da prefeitura. Aí foi modificado. Eles fizeram o decreto, também me falaram comigo. Fala, senhor, prefeito, você não fez um decreto, não conversou comigo, eu levantei a lebre. Falei, deu uma dura lá. E agora tem um compromisso do prefeito fazer um decreto novo nesse sentido. Certinho, Joaquim? O compromisso do prefeito é... Eu confio no senhor, que é uma pessoa experiente, uma pessoa que a gente tem um carinho especial, na senhor levar esse ao conhecimento do prefeito. Eu, com o vereador Paulo Eustáquio, do PMDB, a gente fechou a questão, votar favorável, contra a rejeição do decreto do nobre colega Cícero Paulo Tadeu, mas na iminência de logo ele fazer esse decreto, viu? Continua em discussão. Palavra ao vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa. Excelentíssimos senhores vereadores, presidente, secretário. Na verdade, no meu entender, a relatora seguiu o parecer do assessor jurídico, onde não havia, ao contrário, quer dizer, não havia, na verdade, inconstitucionalidade em relação ao prefeito, não em relação ao nobre vereador Paulo Tadeu e nobre vereador Maricílio, que também, de fato, o decreto legislativo apresentado por eles, também, de fato, não há nada contra, não há nada de ilegal ou de inconstitucional, mas ela seguiu o relator do assessor jurídico, que versou sobre também o fato do decreto do prefeito não ter nada de inconstitucional ou de ilegal. Agora, para que realmente isso não ocorra mais, né, de fato, as reuniões da Comissão de Justiça, eu peço aqui que nós realmente formalizemos imediatamente com uma ata por escrito e que assinada imediatamente, e que também durante a reunião da Comissão de Justiça, de fato, fiquemos no nosso assunto, não adentremos em outras questões, porque vão chegando outros vereadores e tudo mais. Então fiquemos aqui ali, façamos nossa ata, registremos tudo. Questão de ordem. Desculpa aqui. Questão de ordem, com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Eu não sei se é regimental, eu gostaria até de saber da assessoria aí, se é regimental, para que possamos fazer. Sim. Muito obrigado. Tá bem, obrigado. Continua em discussão, com a palavra a vereadora Maria Lígia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu optei pela rejeição, seguindo realmente, como o professor Carlos disse, pelo parecer da nossa assessoria jurídica, porque o prefeito não exorbitou quando fez o decreto dele. Ele simplesmente regulamentou e aclarou a forma de como seriam passado esse benefício para as gestantes. Então, não vi por que sustar esse decreto do prefeito com outro decreto só por deliberação nossa. Foi essa a questão. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Lucas Arruda. Vereador presidente, queria só justificar o voto, né, contrário ao decreto, por conta, essa é uma lei de 2001, de número 7.523, que dispõe sobre o ingresso no veículo de transporte coletivo, cria o passe gestante e dá outras providências. A lei, ela deixa claro que terá direito ao passe, o passe gestante será fornecido à gestante comprovadamente carente conforme triagem social. E o que estava... Na verdade, o decreto é idêntico ao decreto de 28 de dezembro de 2016,
anterior. Ele muda apenas o que se refere que a triagem social olhará o CAD único, que o CAD único, vereador Paulo Eustáquio, ele é um cadastro nacional de famílias de baixa renda. E geralmente ele é constituído da seguinte forma: sua família pode se inscrever no CAD único se a renda per capita for de meio salário mínimo ou da família toda ser até de 3 salários mínimos. Mas o CAD único, ele permite inclusive a inscrição de famílias que recebem, além desses recursos, se for caracterizado ali realmente que alguém da família precisa de receber algum serviço do poder público que precisa ser caracterizado baixa renda. Um exemplo da lei do idoso, ali não precisa ser baixa renda para ele ter direito à passagem de transporte. Para o idoso ele ter esse direito, ele precisa estar no CAD único. Seria mais uma regulamentação, porque hoje a própria Secretaria de Promoção Social, ela tem dificuldade, porque ela tem que atestar que uma pessoa é carente. Mas como que ela vai atestar que uma pessoa é carente? Pela cor, pelo jeito. Então, foi uma forma de se normatizar como que seriam identificadas as pessoas qualificadas como carente, para normatizar o trabalho aí da triagem social. Então, o decreto não mudou nada. A única coisa que aconteceu aí é que a empresa passou a exigir da prefeitura o pagamento desses passes, que por 16 anos, não, por um acordo com a empresa, não foi efetivado. Então, agora, como a própria lei diz e o próprio decreto, por isso que eu não vejo diferença nenhuma entre o decreto de dia 28 de dezembro de 2016 e o decreto de agora. O de agora, ele apenas acrescenta um dos critérios para dar subsídio para a triagem social fazer essa classificação. Então, nesse sentido, que não vejo por que manter a sustação desse decreto. Eu acho que o que precisa é voltar a funcionar efetivamente, que a prefeitura entre num acordo com a concessionária para que possa fazer esse pagamento. Agora, ocorreu que no orçamento do ano passado não foi colocado o recurso para o pagamento desse transporte no ano de 2017. E, inclusive, o decreto de 28 de dezembro de 2016, ele é feito depois da aprovação do orçamento. Então, causa realmente aí um desajuste que precisa ser equacionado agora entre a prefeitura e a concessionária. Continua a discussão com a palavra o vereador Marcelo Heitor da Silva. Senhor presidente, nobres vereadores, nós também aqui do PSC, senhor presidente, nós, como o nobre vereador Joaquim disse, também nós votaremos a favor, né, da rejeição, porém nós gostaríamos de que aqui o líder do governo, realmente, como ele já disse, assumisse esse compromisso junto ao prefeito, o chefe do executivo, para que possa, o mais rápido possível, enviar para essa casa esse novo decreto, que possa regulamentar. E nós gostaríamos também aqui de deixar claro que nós não somos a favor de que direitos adquiridos, né, enfim, venham a ser suprimidos, principalmente para o momento da vida da mulher, que é tão importante, né, o momento da gestação, um momento tão esperado, um momento curto, né, são poucos meses de gestação, né, a partir do momento que a mulher tem consciência, geralmente 7 meses ali que ela vai utilizar efetivamente o serviço de transporte público, mas também nós entendemos que precisa realmente uma regulamentação, mas que nós também aqui, falo aqui em nome aqui do PSC, juntamente com o vereador professor Carlos, que nós, em momento nenhum, nós seremos a favor de suprimir direitos adquiridos, principalmente para as gestantes aqui da nossa cidade. Continua a discussão. Palavra o vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu fiz uma pergunta quanto à forma, para que depois a gente pudesse debater o mérito. Houve aí uma confusão entre mérito e forma, mas a resposta
do professor Carlos me satisfez. A resposta do professor Carlos diz o seguinte, que não há inconstitucionalidade nem ilegalidade no projeto que eu assino junto com a vereadora Maria Cecília. Ah, mas também não há ilegalidade e inconstitucionalidade no decreto do prefeito. Mas o decreto do prefeito não está em debate aqui. Ele não está em debate. O que está em debate é o nosso projeto de decreto legislativo. É a esse que nós devemos saber se é constitucional ou inconstitucional. É dele que nós temos que tirar a conclusão se ele é constitucional ou inconstitucional. O decreto do prefeito não está em discussão. Ah, o dele também não é inconstitucional. E daí? Nós não estamos discutindo o decreto dele. Nós não estamos discutindo esse decreto. Uma parte, senhor vereador? Uma parte, vereador Lucas. O senhor não concorda que não tem como desvincular? Porque se a gente discute o decreto do senhor com a vereadora Maria Cecília e aprova ele, ele automaticamente vai cancelar o outro. O vereador Lucas, desculpe, eu te interrompi. Não, era só essa pergunta. Vereador Lucas, você busque derrotar o processado, o projeto, pelo mérito no plenário, não pela inconstitucionalidade. Porque aí o senhor nós estamos tratando da utilização de um instrumento que eleva a exigência de quórum. Se esse decreto ele é inconstitucional, se ele não é inconstitucional e se ele não é ilegal, nós não podemos fazer um parecer pela inconstitucionalidade e ilegalidade dele. Primeiro nós discutimos a inconstitucionalidade, depois nós vamos discutir o mérito. Se achar que tem que derrotar pelo mérito, é no debate que nós vamos ter que fazer. Porque se nós antecipamos a rejeição do decreto, nós saímos, se o presidente for rigoroso, e não tem sido bastante generoso, se ele for rigoroso, ele impede o debate de mérito aqui na casa. Ele vai dizer, não, o mérito não está em discussão, o que está em discussão é a constitucionalidade e inconstitucionalidade. Então nós castramos o debate, nós reduzimos o debate aqui, porque nós criamos uma situação em que o próprio presidente da Comissão de Justiça reconhece que o decreto não é inconstitucional e nem ilegal, mas tem, professor, um parecer por inconstitucionalidade e ilegalidade. A parte, hein? A parte ao vereador Carlos Roberto, desculpe. Nobre vereador Paulo Tadeu, eu concordo plenamente. O que eu disse apenas é que ela seguiu, a vereadora Lígia, seguiu o parecer do assessor jurídico, que diz, se não há, eu entendo que não está em discussão o decreto do prefeito, nem poderia estar aqui, processado referente ao decreto legislativo, mas não houve aí, no caso, ela rejeitou pelo fato de não existir ilegalidade, não existir não está nada contra a Constituição no decreto dele, então ela rejeita o decreto legislativo por conta disso. É isso. Agora, também não se furta o debate, tanto é que estamos debatendo aqui e ouvindo Vossa Excelência. Com a diferença, professor Carlos, que para continuar o debate, eu preciso de 10 votos para derrubar o parecer. Sim. Percebeu? Sim, eu compreendo perfeitamente. Então, esta é uma situação... E aí, eu não li os pareceres aqui, porque eu acreditei no acordo. Eu posso ter muitos defeitos, mas eu cumpro o acordo. Eu acreditei no acordo, então eu nem procurei saber. Poderia ter lido para dizer aqui que se é esse o parecer da casa, em que ele mistura o decreto do prefeito com o nosso decreto aqui da casa, ele extrapolou no parecer dele, está errado. Muitas vezes nós vamos votar contra o parecer de assessoria técnica aqui também, não tenha dúvida. Então, eu quero deixar isso já absolutamente claro, que nós estamos votando aqui uma inconstitucionalidade e uma ilegalidade que não existe. Então,
que cada um decida o seu voto com a própria consciência, mas que tem que ficar registrado que não há ilegalidade e não há inconstitucionalidade. E como eu já entendi que vai ser derrotado, eu vou voltar no mérito. Isso já foi conversado aqui anteriormente, eu vou voltar no mérito. O cadastro único, ele é um corte sim. Ele é um corte sim, ainda que seja um corte temporal. Ainda que seja um corte temporal. Você tem um cadastro que tem 3.000 pessoas, tem mais, né? Em Poços de Caldas o cadastro único vai longe, só que são menos os que têm benefício. Você tem um cadastro único, temporariamente uma mulher grávida pode estar fora do cadastro único, porque tinha um bom emprego, e temporariamente ela não está nem no cadastro único e nem tem direito ao passe porque ela está desempregada agora. É isso que nós vamos votar aqui hoje. Uma parte? A parte... O cadastro único ele pode ser Vereador atualizado Lucas. a qualquer momento. Eu sei que ele pode ser atualizado a qualquer momento. Se ela ficar desempregada, e eu sei porque eu acompanhei um caso de uma gestante que realmente ela tinha condições antes e ela ficou desempregada. E aí ela veio me procurar justamente por conta disso, e aí, estudando ali, eu a orientei. Pode procurar a promoção social, fazer o cadastro único. Ela fez, em 2 dias já estava tudo acertado, o NIS, o número dela, tudo certo. Porque hoje ela se encontra desempregada, só o marido trabalhando, e ela pôde fazer isso. E, inclusive, a legislação do Cade Único, ele pede que as famílias atualizem frequentemente, sempre que houver alguma mudança na sua renda familiar. Olha, Lucas, a prática é outra. A prática é outra. Nós já tivemos aqui circunstâncias, uma parte ao professor. Vereador Marcelo Heitor da Silva, a parte. Vereador Paulo, só para constar, que também acredito que seja, talvez, pensamento de outros, mas nós aqui do PSC também, nós somos contrário ao cadastro único. Nós acreditamos que, da forma que era a questão da mulher, da gestante estar matriculada no materna, já é o suficiente para que ela obtenha a questão do passe único, do passe, desculpa. Continua a discussão. A prática é outra, e nós vamos ter situações temporais de mulher fora de um cadastro e fora do outro, e que não vai ter o direito do passe. Então, é isso que nós estamos votando, em que pese o PSC ser contra a utilização do cadastro único, o voto declarado do PSC é pela utilização do cadastro único, porque vai manter um decreto que penaliza parcela das mulheres. Então, sem colocar em dúvida aqui a palavra do líder, nada disso, mas então nós estamos, esse momento é esse, nós estamos votando isso, tá certo? Então vou deixar isso claro, vou votar contrário ao parecer, porque... Você permite outra parte? Claro. Qual que seria a definição de carência que deveria ser usada pela A parte ao vereador Lucas Arruda. Olha, o que o senhor sugere? Nós temos o cadastro único, é uma boa definição de carência, mas o próprio cadastro único, se Vossa Excelência lê-lo todo, você vai ver que ele restringe a sua utilização. Ele tem restrições de utilização para outros programas. Ele pode ser cedido como base para outros programas, mas ele não pode ser simplesmente utilizado para outro programa por decreto. Agora, todo o tempo que nós tivemos e todo o tempo que nós vivemos essa questão da promoção social, nós temos avaliações que nós chamamos de avaliações ativas, buscas ativas, visitas em casa e uma série de outras situações. O próprio cadastro no materno infantil seria suficiente. O que nós estamos criando é mais uma burocracia, mas não tenho nenhum problema com relação a isso. Eu quero deixar aqui claro o meu voto. O meu voto, que não podia ser diferente, sou proponente, o meu voto, ele é contra o parecer da Comissão de Justiça, porque o projeto de decreto legislativo não é ilegal, não é inconstitucional, foi reconhecido pelo próprio presidente da comissão, e eu não posso votar pela inconstitucionalidade e ilegalidade algo que é constitucional e legal. Eu sou um legislador.
modesto aqui no nosso campo pequeno do município, mas somos legisladores. Se nós fazemos as leis e adaptamos a conveniência da nossa interpretação, nós estamos transgredindo um compromisso de legislador. Nós estamos votando um parecer pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade de um projeto que não é nem ilegal nem inconstitucional. Faça-me o favor. Isso não é papel de legislador. Respeito as posições aqui, até pelas posições anteriormente assumidas, mas quero deixar claro que o novo decreto cria restrições, espero que venha outro, né, porque aí pelo menos fica essa coisa, não, o decreto foi do prefeito, não foi da Câmara não, foi o prefeito que, sensibilizado, resolveu o problema, mas ele cria restrições, e assim como aquele outro das professoras, mas nós aqui vamos aí devagarzinho, nós vamos aplanando aí o caminho para que outras situações como essas a gente possa, de acordo com a nossa adaptabilidade, votar como inconstitucionais e ilegais aquilo que absolutamente não é. Continua a discussão. Palavra, vereadora Maria Cecília. Senhor presidente, eu também gostaria de registrar o meu voto contrário ao parecer, até porque, enquanto proponente, mas também enquanto vereadora e legisladora, eu não posso votar uma rejeição de um decreto legislativo que não se disse que é ilegal e inconstitucional, né? Eu, várias vezes, na legislatura que eu fui vereadora, a gente elaborou um projeto que sustava decretos do Executivo e algumas consequências vieram depois, que foram ações judiciais, em decorrência disso. Por quê? Porque não consegue se colocar dentro do parecer a ilegalidade e a inconstitucionalidade de uma sustação de um projeto de decreto legislativo, que é o que está em mérito, né? Também respeitando todo o pensamento e a opinião dos nobres colegas, mas eu não posso aceitar de que uma rejeição de um processo, de um decreto legislativo, onde se não se consta ilegalidade e inconstitucionalidade, e leva-se em relação ao próprio decreto. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Nós vamos colocar, então, em votação o processado, não é o parecer, correto? É o processado de acordo com a orientação da nossa assessoria aqui. Então, não, o senhor vai votar a favor do seu processado. Não, questão de ordem, senhor presidente, eu preciso entender isso. Eu consultei aqui a nossa... Eu estou entendendo, não estou colocando em dúvida a sua experiência e competência, não. Estou querendo colocar o seguinte, nós temos um parecer... Pela rejeição. Pela rejeição. Esse parecer pela rejeição, se nós votamos, vamos quando há inconstitucionalidade, aí vota-se o parecer. Mas nesse caso, conforme vossas excelências debateram aí, é o mérito, né, do decreto que teve o parecer pela rejeição. Não. Questão de ordem, presidente. Não. A votação é pelo mérito, não é... Nós estamos colocando o processado, não há nenhuma dúvida. O voto de rejeição da relatora é o projeto de decreto. Posso me aproximar, senhor presidente? Senhor? Desculpa, vereador Lucas. Desculpa. Posso me aproximar? Posso me aproximar para dar Pode, tranquilamente. Eu vou fazer uma rápida suspensão aqui de 5 minutos para a gente clarear aqui. Não há interesse nenhum em prejudicar quem quer que seja, apenas eu consultei antes aqui a assessoria, né? Intervalo 5 minutos.
Verificação de quórum, por gentileza. Lucas, Joaquim, Gustavo, professor Carlos, Mauro, Ivan, Álvaro Canhane, verificação de quórum. Marcelo, Paulo Eustáquio, Pedro, Wilson, Ricardo, Paulo Tadeu, a quórum, todos presentes. Então, agora sim, em votação, o processado legislativo 33/2017. Em votação. A favor do processado, vota a favor. Quem for contra, vote contra. Em votação. Discussão única. Em votação. Álvaro. Paulo Eustáquio. Marcelo. O processado foi rejeitado por 12 votos a 2 ao arquivo. Vamos então agora ao processado em segunda discussão. Senhor secretário, por gentileza. Processado número 36 de 2017, projeto de lei que institui o Dia Municipal de Combate à Corrupção e dá outras providências. Autoria do vereador Álvaro Canhane e parecer conjunto pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei que institui o Dia Mundial de Combate à Corrupção, processado legislativo 36, 2017. Em discussão, com a palavra o vereador Álvaro Canhane. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer às comissões pertinentes dessa casa, agradecer aos seus vereadores pelo apoio dado, pela Cristina que me ajudou a fazer esse projeto. Muito obrigado a todos e espero que seja aprovada a discussão. Muito obrigado a todos. Continua a discussão. Em votação. Olha o estado. Processado, aprovado em segunda discussão por 14 votos, a sanção do senhor prefeito municipal. Nada mais consta. Muito obrigado, senhor secretário. Até que passamos aí a explicação pessoal.